fato mais importante do dia é o plebiscito no qual os britânicos decidiram deixar a União Europeia. É certamente o fato mais importante da década e talvez do século, só comparável ao atentado contra as Torres Gêmeas em 2001. Surpreendendo a maior parte dos analistas, 52% dos cidadãos da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte decidiram que não mais farão parte do grande bloco comercial, que é o maior do planeta. Esse resultado frustrou a maior parte dos líderes políticos, desde o primeiro-ministro conservador David Cameron até o líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn, que se diz socialista. Todos eram a favor da permanência na Grã-Bretanha, na União Europeia, e haverá enormes consequências nos próximos dias, semanas e anos. São consequências políticas, econômicas, sociais e culturais. Nós vamos analisá-las num conjunto de conversas durante o dia de hoje. A primeira é fazer um balanço do resultado. Num certo sentido, ele está sendo comemorado pelas forças mais conservadoras da Europa. E a motivação, uma das motivações principais do eleitorado foi o assalto que parte do eleitorado conservador vê como um assalto dos imigrantes às conquistas e aos direitos da Inglaterra. Isso repercutiu em diversos países da Europa, já começa a repercutir. Na Holanda, o Geert Wilders, o líder do partido de ultradireita PVV, disse que quer um plebiscito também. Na Itália, a Liga do Norte, igualmente de extrema-direita, por meio do seu líder, Matteo Salvini, anunciou que quer o plebiscito. Na França, Marine Le Pen, a líder da Frente Nacional de extrema-direita, anunciou o resultado como uma grande vitória. Por outro lado, é necessário que a gente não se deixe iludir por esse pensamento pessimista. A União Europeia foi derrotada na Inglaterra também pelo seu lado perverso de ataque aos direitos sociais e de ataque à democracia. É importante compreender isso. A Constituição da Europa Unida foi vista no final do século passado como um sinal de triunfo do liberalismo, de triunfo do capitalismo, mais ou menos em paralelo com o declínio da União Soviética. No entanto, pouco a pouco, a União Europeia se transformou numa prisão dos povos e num dos elementos essenciais de um mundo em que a democracia está se corroendo. Porque, ao contrário dos Estados nacionais, a União Europeia não tem dirigentes eleitos pela sociedade. Ela tem dirigentes, esses dirigentes têm uma influência importantíssima nas decisões, inclusive dos Estados-membros, mas eles tomam decisões de maneira extremamente burocrática. Foram eles que impediram a Grécia de renegociar a sua dívida. São eles que impõem a chamada austeridade em países como a Espanha, Itália e Portugal, representando o fim de direitos sociais conquistados com muita luta após a Segunda Guerra Mundial. É por isso que personalidades como Tariq Ali, o escritor paquistanês-britânico, saudaram o Brexit. E, mais importante, Julian Assange lembrou o déficit democrático que representava a permanência do Reino Unido na União Europeia. Disse Assange que em toda a Europa, os governantes, quando querem adotar medidas contra os povos, não têm que se submeter mais a nada. Basta alegar que a Europa exige tais medidas. Em suma, esse resultado de hoje deve ser visto como um acelerador histórico. Ele pode desencadear tendências xenófobas por um lado, mas ele pode servir para os movimentos sociais e para as forças que querem a transformação se libertarem e mostrarem que é possível mudanças, que as sociedades não estão condenadas à ditadura de forças globalitárias.